Ah, esqueci a foto do... Esqueci a foto do meu gato. Lindo? Não, não é. Só um pouquinho. Ó, o celular tá ligado aqui, hein? Ah, tá. Linda. Bora. Pode abrir o sinal. Boa noite, boa noite, boa noite. Continuando nosso estatuto, né? Antes de começar a aula, amanhã, a presidente do Sindicato dos Servidores Públicos da Saúde Estadual vai estar aqui na LAC. Não, amanhã. Não. Sinal que se for, nem ia assistir hoje, né? Então é o seguinte, vai ser amanhã, tá certo? E aí é o seguinte, toda e qualquer pergunta, dúvida, a gente pode fazer, viu? Vai ser live. Eu não lembro se é 2 ou 3, tá? Vamos lá, tá? Vamos lá, gente. Continuando, né? Agora a gente está aqui, nós estamos andando bastante. Até o final, até amanhã, a gente vai ver a maioria, certo? Aí é o seguinte, vai ficar faltando uma aula, que eu vou deixar ela guardada, porque quando tiver algum professor que não puder vir, eu venho e faço o restante, tá certo? Ok? Então vamos lá, né? Então agora a gente vai falar da movimentação de pessoal, tá? Movimentação de pessoal, tá? Vocês têm que entenderem, né, a estrutura do cargo, você sabe disso, né? Então uma pessoa, ok, ela é investida em um cargo público, certo, né? Então, quando ela investe em um cargo público, consequentemente ela ocupa uma vaga. Uma vaga. Professor, tem movimentação? Tem movimentação. A movimentação do servidor, ele se dará através da remoção e através da redistribuição. Então, remoção e redistribuição. Remoção. Tá? Remoção. Remoção é o deslocamento do servidor a pedido ou de ofício no âmbito do mesmo quadro com ou sem mudança de sede, observada a lotação existente em cada órgão. De uma para outra repartição do mesmo órgão ou de uma para outro órgão ou entidade, desde que compatíveis à situação funcional e à carreira específica do servidor removido, né? Vamos lá. Então, remoção. Ela vai ocorrer a pedido. O que é pedido? De vontade do servidor ou de ofício. De ofício é de vontade da administração. Tá? Remoção, tá? Então, o que acontece, gente? A remoção, se você é professor, você tem que ser removido para o cargo de professor, entendeu? Certo? Tá? Então, se você é professor na escola A, beleza, e você quer uma remoção, por exemplo, gente,
para a Secretaria de Segurança Pública. É possível fazer essa remoção? Não. Por quê? Porque lá não tem a carreira específica do servidor. Então, a remoção, ela deve o quê? Obedecer à carreira, aonde tem cargos, né? Então, você tem a unidade, você tem as unidades. Ó, você tem as unidades. Unidade A. Ok? Vamos colocar aqui cargo, né? Vou colocar cargo de professor. Cargo de professor. Então, aqui na unidade A, você tem cargos, 10 cargos de professor criados. Estão ocupados 9. Ok? Na unidade B. Ok? Você tem aqui, ó, cargos 5. Ocupados 5. Alguém da A pode ser removido para o B? Não. Por quê? Porque não tem vaga, nem a pedido, nem de ofício. Tá? Por quê? Porque todos os cargos, gente, eles estão vinculados às unidades organizacionais. Agora, o B pode ir para o A. Tem uma vaga, aí vai sobrar uma vaga aqui. E assim é a movimentação de pessoal. Tá? Beleza? Vamos lá. Tem outra coisa importante aqui, né? Aqui é unidade, né? Vamos colocar aqui, ó, sede, tá? Da sede da SEDUC. Ok? Não tem cargos vinculados. Mas uma pessoa aqui dessa escola, atenção, ela foi nomeada gerente. Ela foi nomeada gerente, ó. Mudou, não mudou? Gerente administrativo, da SEDUC, lá da sede, não da escola. Pode? Pode. Por quê? Porque esse aqui é um cargo comissionado. É uma comissão. Beleza? Então, isso que é a remoção, né? Vamos lá, né? Então, nós temos aqui, tá? Deslocamento do servidor. Tá claro que é do servidor? Professor, e a redistribuição? E a redistribuição? É o cargo que vai. Unidade C. Certo? O que acontece aqui? Vou fazer a redistribuição, ó. Ó, vou fazer a redistribuição. Redistribuição. Cargo 1. Aqui tinha 0 antes. Então é o cargo, tá? Não é a carreira, né? Ok? Sempre de ofício. E a redistribuição é sempre de ofício. Agora vamos lá. Tem estatuto que fala o seguinte, que a redistribuição só pode ocorrer com cargos vagos. Tá? E tem estatuto que fala que pode ser cargos vagos e cargos ocupados. Entenderam, gente? Então depende do estatuto. Tá? Então ele pode ser cargos vagos ou cargos ocupados, né? Não, peraí. A vaga é o cargo. Concorda comigo, gente? A vaga é o cargo, né? Aqui tem quantos cargos? Quantos ocupados? Quantos vagos? 1. Tá? 1. Tá? Aí eu vou esperar um pouquinho para ver ali, porque confesso para vocês que eu não lembro se esse estatuto ele vai ou não com o servidor. Que tem estatuto que proíbe, tá? Que fala que a redistribuição só pode ser com cargos vagos. Tá? Tá? Só pode ser por cargos vagos, né? O servidor pode solicitar sua redistribuição? Não. Ele solicita a sua remoção. A remoção a pedido para outra localidade por motivo de saúde do servidor, cônjuge, companheiro ou dependente, fica condicionada à apresentação do laudo
pericial emitido pela Corregedoria Geral de Perícia Médica da Secretaria de Administração, né? A remoção para outra localidade baseada no interesse público deverá ser devidamente fundamentada, né? A remoção para outra localidade baseada de interesse público deverá ser sempre fundamentada. Então, olha só. Então, quando é de ofício, ok? Ó, para outra localidade, tem que ser um ato fundamentado. Tem que justificar por que você está mudando o servidor. Isso aí é para evitar o quê? Perseguição. Na administração. Eu sou superintendente, estou deslocando o Davi lá para Cotriguaçu. Tá certo? Aí por que eu estou lá? E outra coisa, essa fundamentação significa motivo, não é isso? Motivo, não é motivo? Se é um ato motivado, você tem que ter o quê? A teoria dos atos determinantes. Ou seja, tem que ser verdade aquilo. Se não for verdade, há uma ação de improbidade administrativa. Tá? Olha só, como é que é lá na 8.112? Para fins desse disposto, desse artigo, remoção, entende-se modalidade de remoção. 1. Remoção de ofício do interesse da administração. 2. A pedido, a critério da administração. Outra coisa, o cara está pedindo. A administração pública pode ou não atender, não é isso? Isso acontece muito, gente. Vocês vão viver muito isso porque normalmente o provimento é no interior, não é? E as pessoas tendem a aproximarem da capital, né? Então tem muito pedido de remoção. Então o pedido, ele é o quê? Ele é discricionário. Agora, há pedido para outra localidade, independentemente do interesse da administração. Há pedido para outra localidade, independentemente do interesse da administração. O que é isso? É quando há, tá? Eu estou a pedido, tá? Para outra localidade, independentemente da vontade da administração. Ou seja, tem alguns pedidos de remoção que a administração pública ela é obrigada a conceder. Uau, né? Acontece muito na polícia militar. O policial é casado com a professora. E ele foi removido para um outro município. Então, o que acontece? A professora tem que ir junto com ele, porque o estatuto ele beneficia a família, tá? Tem a família. Então, os valores da família são muito importantes na administração pública. Então, ele beneficia a família. Beleza? Tem alguns tipos que entram, sim. Não, mas aí a gente vai falar lá de licença. Pode ficar tranquilo, tá? A remoção por motivo de doença? O que acontece? Você mora no interior. O tratamento da sua filha é aqui. Beleza? Você vai fazer um pedido. E nesse pedido você vai fundamentar. Esse pedido ele é discricionário. Tá? Aí o que vai acontecer? E você pode solicitar uma licença para tratamento de pessoa e família. Tá? É outra coisa. Agora é o seguinte, gente. Existem alguns casos que o pedido de remoção ele é obrigatório, independente da localidade. Eu falei que é para acompanhar o cônjuge, não é isso? Vamos supor o seguinte, tá? Que esse cara aqui é o A, tá? A fica Sinop. O B é Juína, longe, né? Beleza? Aí o seguinte, o policial foi removido para Juína. Certo? Tem vaga para Juína? Não. E aí? Aí eu já falei a resposta para vocês. A pessoinha vai para cá e fica como excedente. Até a abertura de vaga.
Legal, né? Para que isso? A família deve ser sempre beneficiada. O ato que remover o servidor estudante de uma para outra localidade ficará suspensa se na nova sede não existir estabelecimento com gênero oficial reconhecido ou equiparado àquele em que o interessado esteja matriculado, devendo permanecer no exercício do cargo. Tá? Então, efetiva-se a remoção se o servidor concluir o curso, deixar de cursá-lo ou for reprovado durante 2 anos consecutivos. Semestralmente, o interessado deverá apresentar prova de sua frequência escolar regular no curso que estiver matriculado, perante a repartição que esteja subordinado. Tá? Ficará suspenso se na nova sede não existir o estabelecimento. Isso é tranquilo, né? Isso aí é para privilegiar o quê? O ensino, né? Agora, a redistribuição. Redistribuição é uma reorganização dos cargos, né? É uma redistribuição dos cargos, né? Vai deixar aí já? Tudo na rede, né? Hoje eu fiz uma pequena cirurgia nos dentes, né? No dente. Pensei que ele ia ser mais leve. Qual? Já abre ele. Beleza, deixa assim, pode deixar. Isso, beleza. Redistribuição. Redistribuição é o deslocamento do servidor com o respectivo cargo, tá, para o quadro de pessoal do mesmo ou qualquer órgão ou entidade do governo, cujo plano de carreira e remuneração sejam idênticos, observado sempre o interesse da administração. Tá? Então aqui ele fala que o seguinte, né, que é o deslocamento do servidor com o respectivo cargo. Essa aqui eu tinha esquecido essa dúvida aqui. Então na redistribuição sempre vai com o servidor. Vai junto com ele. Então no caso aqui, né, ele vai essa redistribuição aqui, como é que ficaria aqui, ó? Um cargo ocupado, né? Ocupado 1, né? E aqui ficaria o quê? 9 e 8. Tá? Então isso aí é a distribuição. Beleza, obrigado, Rodolfo. Tá? Como é que é a redistribuição na lei federal? A redistribuição é o deslocamento do cargo de provimento efetivo ocupado ou vago. Tá? Então, pontos também aí, quando você for estudar um estatuto, né, você tem que saber, levar lá, olha, no governo federal, ele pode ser redistribuição ocupado ou não. Já aqui no estado de Mato Grosso é apenas ocupado. Beleza? Tá? Então tem esse instituto aí, ocupado ou não. Então é um ponto aí que se o examinador quiser fazer uma questão, né? E aqui já estou ensinando vocês para outros estatutos também. A redistribuição dar-se-á exclusivamente para ajustamento de quadro de pessoal, às necessidades dos serviços, inclusive nos casos de reorganização, extinção ou criação de órgãos ou entidade. Nos casos de extinção de órgãos, a entidade e os servidores estáveis que não puderem ser redistribuídos na forma deste artigo serão colocados em disponibilidade, com remuneração integral até o seu aproveitamento na forma do artigo 40. Tá? É aquilo que eu falei para vocês. Então, aqui no estado de Mato Grosso, a disponibilidade é vencimentos integrais. Mas a Constituição diz que o quê? Que a disponibilidade chama-se vencimentos proporcionais. Tá? Como faz muito tempo que não tem esse dispositivo aqui no estado, né? Vou dar até uma verificada. Ok? Finalizamos isso aqui. Aí o seguinte. Agora a gente tem o último artigo aqui, que é o quê? Da substituição. Tá? O que é substituição, gente? O que é substituição? Substituição é o seguinte, essa pessoa aqui é gerente, não é isso? Quando essa pessoa ela sai de férias, por exemplo, ela está com um afastamento legal, não é? Ela está afastada para férias. E aí o que acontece? Esse cargo aqui não pode ficar sem ninguém.
Então, o que é a substituição? É quem legalmente vem ocupar a posição de gerência. Então, isso que é substituição. Tá? Então, quem que trata da substituição? São os regimentos internos de cada órgão. Tá? Não, aqui ele vai sair daqui. Não, não, aí é o seguinte, ele tá aqui, ele é gerente, ok? Aqui vai ficar ocupado os 8. Beleza? Antes era 9, ficou 8 porque ele foi nomeado. O que acontece? Tem 2 vagas, não é isso? Tem 2 vagas, ou faz contrato temporário, ou se tiver algum excedente, vai para lá. Tá? Aí é o seguinte, esse gerente aqui saiu de férias. O que é substituição? É quem aquele legalmente vai assumir o lugar dele. Tá? Não, tem que ser alguém aqui da unidade. Não? Não? Tá. Título terceiro. Esse título terceiro, ele trata dos direitos e vantagens. Direitos e vantagens. Tá? Gente, qual que é o primeiro grande direito que tem todo trabalhador? O quê? Proventos? Proventos é para aposentado. Então ele não é trabalhador. Ele é ex-trabalhador. É o quê? É a remuneração. São os vencimentos. Certo? É o salário. Tá? Todo mundo tem direito, tá? Então é o seguinte, se você olha aqui, ó, título terceiro, dos direitos e vantagens. Capítulo 1º, do vencimento e da remuneração. Tá? É a primeiro grande direito chama-se vencimento, tá? É a remuneração, é o salário, tá? Beleza, tá? Agora a gente vai começar a entender esse cara aí de remuneração, né? No serviço público, há apenas 2 formas de pagamento. Tá? Apenas 2 formas, né? Primeiro, ou a pessoa recebe via vencimentos, certo? Ou a pessoa recebe via subsídios, né? Tá? Ou ele recebe via subsídios, ou ele recebe via vencimentos. Tá? Quem escolhe isso é a administração pública. Tá? Essa categoria chamada subsídios, né? Ela foi criada pela emenda constitucional número 19 de 98. Antes de 98, professor, então todas as remunerações eram por vencimento? Sim. Tá? Então, a remuneração é o total daquilo que você ganha. O que é o vencimento? Vencimento é a retribuição pecuniária. O que é pecuniária? Pecuniária significa dinheiro, né? Pelo exercício do cargo público com valor fixado em lei. Se na prova falar o seguinte, o prefeito concedeu o reajuste por decreto, tá certo ou tá errado? Errado, porque quando é remuneração, só pode ser regulamentado por lei. Tá? A remuneração só pode ser regulamentada por lei. Tá? Vencimento é a retribuição. Ok, né? A remuneração é o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias, previstas na Constituição Federal, estadual, em acordos coletivos ou em convenções de trabalho que venham ser celebrados, né? Então, o que é remuneração? Remuneração é diferente, ó. Ó, remuneração, gente. Vai ser igual vencimentos mais gratificações. Mais vantagens, né?
que pode ser gratificações e outros, né? Então, isso que vem a ser a remuneração. Tá? Remuneração. Remuneração é igual vencimento mais vantagens pecuniárias permanentes e temporárias. Professor, o que é uma vantagem permanente? É aquela que não pode ser o quê? Retirada do seu lerite. O que é temporária? Você recebe por um tempo. Eu quero um exemplo de uma vantagem temporária, gente. Vamos pegar adicional noturno. Enquanto ele estiver trabalhando à noite, tem direito ao adicional noturno, não é isso? Tá? Agora, uma vantagem permanente, que é mais difícil, né? Adicional por tempo de serviço. Tá? Adicional por tempo de serviço, ele não pode ser retirado, né? Ok? Beleza. Professor, o que acontece, né? Acontece o seguinte, que a partir de 1998, aí eu vou colocar aqui o caso de Mato Grosso, tá? O caso de Mato Grosso, né, especificamente, ele adota o subsídio. Tá? Ele adota o subsídio. Então, 99% da remuneração dos serviços públicos são pagos por subsídio. Tá? Vocês entendem, gente, que o vencimento é muito complexo, é muito complexa a gestão dos vencimentos, porque você tem o quê? Você tem uma verba, você tem um vencimento básico, depois você tem uma gratificação permanente, uma gratificação temporária, não é isso? Então, o que acontece? Né? Quando o Dante de Oliveira assumiu o governo, tá? Isso é um dado real, tá? É um dado real. Quando ele assumiu o governo, ele falou o seguinte, ele assumiu o governo em 1995, tá? Em 1995, ele falou que a folha de pagamento comprometia 82% da receita corrente líquida. 82% da receita corrente líquida. Ele falou o seguinte, olha, a folha de pagamento ela é ingerenciável. Então eu vou implantar a política do subsídio para quê? Para conter o crescimento da folha de pagamento. Então por isso que hoje nós adotamos essa situação, né? A fixação de vencimentos dos servidores públicos não pode ser objeto de convenção coletiva. Tá? Não, aí o que acontece, né? Aí a gente tem que falar um pouquinho de finanças públicas para vocês, né? Em 1995, quando o Dante de Oliveira assumiu, dia 1º de janeiro, o comprometimento da folha era 82%, certo? Aqui o que acontece, né? Em 2000, através da Lei de Responsabilidade Fiscal, tá? Em 2000, tá? Ele estipulou um teto de até 60%. Só que é o seguinte, você tinha que adequar isso aqui. Tá? Quando você coloca aqui 82% da receita corrente líquida, você está falando o seguinte, o governo está falido. Tá? E aí começa toda a questão de servidores públicos. Né? Questão de provas, essa súmula aqui já caiu. Convenção coletiva, ó, vamos ver se vocês entenderam. Servidores públicos estão vinculados a qual regime? Estatutário, regime jurídico único. A única forma de remuneração ao estatutário é a lei. Se ele é CLT, ele está vinculado a qual regime? CLT. Se ele é CLT, ele é servidor público ou ele é empregado público? E o empregado público, como é que é a forma de remuneração dele? Convenção coletiva. Tá? Então é o seguinte, para aumentar o salário, a remuneração dos empregados do Banco do Brasil, tem que ter lei? Não, é um ato interno. Tá? É um ato interno. Tem vencimento de... Claro que tem. Tá? Subsídio eu vou falar para vocês. Né? O que é o subsídio? Né? O subsídio é uma parcela única. Tá? Subsídio você tem que entender que é parcela única. Parcela única. Deixa eu explicar para vocês. Ó. Nessa parcela única, ela é proibida
Todo tipo de gratificação, mas tudo é proibido. Tá? O que aconteceu? Então, você pegava todo esse cara aqui, a remuneração, e você fez o enquadramento no subsídio. Tá? Eu tive uma aula com você do artigo 37, não tivemos? Lembram da aula do artigo 37 que eu expliquei o subsídio? Mas eu vou explicar o subsídio aqui ainda. Mas a diferença é o seguinte, que é uma parcela única. Tá? O que está fora dessa parcela única? Indenizações. Tá? Então, indenizações estão fora dessa parcela única. A remuneração total do servidor será composta exclusivamente do vencimento base, de uma única verba de representação e do adicional por tempo de serviço. Tá? Então, isso aí era a remuneração do servidor do serviço público. Né? O adicional por tempo de serviço concedido aos ocupantes dos cargos de carreira, de provimento efetivo e dos empregados públicos com a única vantagem pessoal não será considerado para o efeito desse artigo. Né? Não será considerado para o efeito. O que acontece aqui, gente? Quando foi implantado o subsídio, o adicional por tempo de serviço deixou de existir. Por que deixou de existir? Porque agora você tem uma tabela. Lembra da tabela? Lembra da tabela? Então, o que acontece aqui na tabela? Ó, A, B, C e D, não é isso? Antes não era assim a composição da remuneração do servidor público, né? Quando o servidor público ele passou a enxergar essa tabela aqui, opa, agora sim começou a ficar bom. Isso aqui foi muito importante para o fortalecimento das carreiras. Para quem lembra, gente, ó, 10, 20 anos atrás, a remuneração do servidor público estadual e até o próprio municipal não era o que é hoje. Era muito menor o poder de compra. Né? O poder é muito menor. Então, o que acontece aqui? Ó? Ele colocou níveis, não é isso? A cada 3 anos, ó, não é isso? Então, e cada 3 anos você dá um pulinho. E nesse pulinho você tem o quê? Um aumento de remuneração. Então, o adicional por tempo de serviço ele passou a ser incorporado. Ao servidor nomeado para o exercício de cargo em comissão, é facultado optar entre o vencimento do seu cargo efetivo e o cargo comissionado, acrescido de uma verba única de representação. Tá? Vamos lá, agora eu quero explicar para vocês como que é pago, tá? Cargos comissionados. Ok? Vamos colocar um cargo aqui, tá? Um cargo que é chamado DGA 4. É uma classificação desse cargo. Esse cargo de DGA 4, salvo engano, é para o cargo de superintendente, tá? DGA 4, esse cargo aqui, ele tem aqui a primeira opção. Vamos supor que esse cargo aqui, a remuneração dele seja R$9.000. Não, delegado geral é DGA 2. Parou. É muito próximo, tá? Então, um cara foi nomeado superintendente administrativo da SEDUC. Ele não tem vínculo com o Estado. Ele ganha quanto? Ele ganha quanto? R$9.000. Entenderam? 2. Tá? Ó, vamos lá. Agora, primeira situação. O cara é técnico administrativo. O subsídio dele é de R$2.500. Se ele é técnico administrativo, ele é de carreira? É. Então, como é que é o de carreira? Como é que é a estrutura aqui? Tá? Ele vai pegar aqui ó, o subsídio mais a comissão. A comissão aqui, salvo engano, é 25%. É 25%, gente? Vamos pôr 25%. Quanto que é 25% de 9.000? Dá... Não, peraí, vou fazer aqui.
2.250. Como que é o subsídio dele aqui, gente? 2.500, não é isso? Qual que é o valor da comissão dele? 2.250. Por que é 2.250? Que é 25% de 9.000. Então ele vai ganhar aqui 4.750, ok? Beleza? Esse aqui é o 1. Aí vem o 2. O que é o 2? Ele vai comparar. Qual que é maior? O 9.000 ou o 4.750? O 9.000. Certo? 9.000. Então o que acontece aqui? Ele vai ter a opção. Qual que é a opção dele? 9.000. Dos dois, o maior. Agora, se ele ganha de subsídio 10.000 reais, ok? O valor da comissão dele vai ser mais 2.250. Quanto que ele vai ganhar? 12.250. Qual que é o salário dele? O 9.000 ou o 12.000? 12.000, sempre o maior. Sempre 25%. Não. 25% de 9.000 é o valor da comissão. Tá, mas o 25% é sobre o subsídio do cargo, não quanto ele ganha. Sabe por que tem que ser do cargo? Porque o que acontece? Esse mesmo, duas superintendências, uma financeira e uma administrativa, certo? Uma, o técnico ganha, o técnico é superintendente. Quanto que ele ganha de comissão? 2.250. Aí outro técnico, outro cara lá, tem que ganhar o mesmo que ele ganha. Porque se for baseado no subsídio, vai ser diferente os valores. A comissão desse cara aqui será muito maior, será 2.500, não é isso? E esse cara aqui, ó, 25% de 2.500 é muito pouco. Entenderam o critério de opção, gente? Tá? Então esse é o critério de opção, tá? É igualdade, né? O vencimento do cargo efetivo acrescido das vantagens de caráter permanente é irredutível, tá? Então o salário ele é santo, tá? Salário ele não pode o quê? Reduzir, tá? Isso aí não é só para servidor público. Remuneração remuneração é de caráter permanente e redutível, né? Tá, isso aqui a gente acabou de explicar para vocês, né? Agora a gente quer explicar para vocês o seguinte, né? Professor, salário, ele é o quê? Irredutíveis, beleza? Tá. Quando que o salário passa a ser, quando que o salário ele pode ser reduzido? Ele pode ser reduzido. Primeira, exatamente, tá? Ó, o subsídio e os vencimentos dos ocupantes dos cargos e empregos públicos são irredutíveis. Aqui está lá na onde? Lá na Constituição Federal, né? Ressalvados o inciso 11 e o inciso 14. O que é o inciso 11? O inciso 11, né? O inciso 11, ele fala de quê? O inciso 11, ele fala do teto remuneratório. Tá? O teto remuneratório. Então, se ultrapassar o teto remuneratório, ele vai ser reduzido, tá? Segunda hipótese de redução legal do subsídio, do vencimento, né? O artigo 14 do 37, que é os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados e nem acumulados para fins de concessões de acréscimos ulteriores, tá? Ulteriores, né? Ó, os acréscimos pecuniários percebidos, lembra que eu expliquei isso aqui para vocês? Não serão computados e nem acumulados para fins de concessão ulteriores, né? Então, por exemplo, caso 1 aqui, tá? Situação X. Ó, situação X, ok? Para a situação X, ele tem direito à gratificação X. Gratificação X. Essa gratificação X, tá, é de 10%. O vencimento dele é 2.000.
mais a gratificação, 200. Quanto que fica? 2.200. Ó, ulteriores, é depois. Então, ele tá, ó, acréscimos pecuniários percebidos. O que acontece com o cara aqui? Tá? Olha só, isso aqui está na Constituição. Ele percebeu quanto aqui? 200. Esse dispositivo significa o seguinte, situação 2, tá? Ó, ele tem aqui a situação Y. Na situação Y, ok? O mesmo funcionário, ele recebe a gratificação Y de 20%. O que acontece aqui? O vencimento dele vai ser 2.000 mais 400, né? Que é igual a 2.400. O que ele quer vedar? Ele quer vedar exatamente isso. Que os 20% seja sobre o base. Não os 20% sobre os 2.200. Se os 20% sobre 2.200 seria o quê? 440. Então, se alguém receber dessa forma, significa dizer que ele vai ter o salário dele reduzido à força. Tá? Ele não quer que você receba dessa situação. Tá? Isso que são os acréscimos ulteriores das vantagens recebidas. Né? Terceira situação na qual é permitida você reduzir o salário. Tá? Vamos lá, né? O membro do poder, detentor de mandato eletivo, tal. O que é o 39, parágrafo 4º, né? Significa dizer que é a política do subsídio. Tá? Ó, esse aqui é o subsídio. Membro de poder, detentor de mandato eletivo, ministros de Estado, secretários estaduais e municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única. Esse aqui é o conceito de subsídio. Vedado o acréscimo de qualquer gratificação adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecida em qualquer caso o disposto no inciso 10, que é o RGA e o teto remuneratório. Tá? Então, aqui é o subsídio, beleza? Então, o que acontece? Se ele receber qualquer gratificação no subsídio, ele vai ter o quê? O seu salário reduzido. Essa é a autorização. Outra hipótese de salário reduzido que nós temos, né? Qual que é a outra hipótese que nós temos aqui? Não está aqui no slide, mas eu vou contar para vocês, né? Tá? Aqui no estado de Mato Grosso, tá? A maioria das carreiras, inclusive da Secretaria de Saúde, qual que é a carga horária semanal? 40 horas semanais, ok? Qualquer servidor público no estado de Mato Grosso, ele pode solicitar a redução para 30 horas. Pode. Certo? Só que quando ele solicita a redução de 30 horas, ele vai ter o quê? A redução proporcional da sua remuneração. Justo? Mais do que justo, né? Agora, se eu fosse governador, para mim é mais barato para o Estado pagar a mesma coisa para o cara trabalhar meio período. Ah, é mais produtivo. Negativo, o cara em 6 horas ele faz tudo que faria em 8 horas. Eu já trabalhei lá. E o cara tem mais qualidade de vida, ele faz uma academia, ele pode levar o filho na escola, ele faz o mercado, ele faz a compra. A gente fica preso, sabe, Davi, algumas coisas na vida e não faz a gente evoluir, tá? Então, tá. Tudo. Só que é o seguinte, se eu fizesse isso, você podia de manhã na repartição, não ia ter ninguém, ia ter só guardinha lá. Ia mandar passar o cadeado. Porque aí ia uma pessoa de manhã, já liga o ar-condicionado, já liga a energia, já quebra a estrutura. Tá certo? Ia mandar limpar 1 hora antes. Tá? Então 11 horas chegava o pessoal da limpeza, limpava todos os órgãos, né? Meio-dia abria para o público, pronto, resolvia o problema. Tá? Beleza? Vamos lá, continuando. Nós estamos tratando do que, gente? Do principal direito, que é o quê? O vencimento, tá? Vimos o vencimento, vimos o subsídio, vimos o que é a forma de remuneração. Aí o seguinte, qual que é o nosso grande marco do direito administrativo nosso? A Constituição Federal de 1988, tá? Antes da Constituição de 88, existia uma injustiça muito grande no Brasil que a Constituição resolveu.
qual que era a injustiça? Nós temos quantos poderes? 3, executivo, legislativo e judiciário. Sempre a remuneração do legislativo e do judiciário eram maiores do que a remuneração paga do executivo. Se a pessoa é técnico... Tem técnico administrativo no judiciário, gente? Tem. Tem técnico administrativo no executivo? Tem. E no legislativo? Tem. Então, o mesmo cargo para poderes diferentes, a remuneração era muito maior. O Constituinte, de forma clara, instituiu a isonomia. Isonomia salarial entre os poderes. Tá? Então, aqui, claro que os estatutos trouxeram isso. O Poder Judiciário, o Poder Legislativo e o Poder Executivo, todos eles não estão obrigados a obedecer esse estatuto? Sim, porque são todos servidores, é único. Tá? É assegurada a isonomia de vencimento para os cargos de atribuições iguais ou assemelhadas do mesmo poder ou entre os servidores dos 3 poderes, ressalvadas as vantagens de caráter individual e as relativas de natureza ao local de trabalho. Então, esse aqui é o princípio da isonomia, tá? É o princípio da isonomia. Então, a remuneração ele trata tudo igual, né? Tá certo? Tudo igual, né? Nenhum servidor poderá receber mensalmente a título de remuneração importância superior à soma dos valores percebidos como remuneração em espécie a qualquer título no âmbito dos respectivos poderes pelos secretários de Estado, por membros de assessoria, membros da Assembleia Legislativa e membros do Tribunal de Justiça. Exclui-se do teto de remuneração o adicional por tempo de serviço e as vantagens previstas no artigo 82, inciso 1º, né? O que esse cara aqui, né? Esse cara aqui era o teto, né? Esse aqui é um teto antigo do nosso estatuto que não cabe mais. Qual que é o teto de remuneração hoje? O teto de remuneração é aquele que está previsto no artigo 37, inciso 11, né? Que é esse cara aqui, tá? Aí, ó, inciso 11, né? Tá? Inciso 11. Isso aqui é o teto. Nós já vimos o teto aqui. Qual que é o teto máximo da remuneração no Brasil? Ministro do Supremo Tribunal Federal. Quanto que ganham eles? R$42 mil oficialmente, né? Tá? Calma, gente. Para aí. Aqui vocês têm que entenderem. Então, aquele artigo lá enorme, vou resumir para vocês. Nós temos o teto máximo, ok? Beleza? Tá. E aí, para cada poder, nós temos o quê? O subteto. Você coloca aqui Poder Executivo Estadual. Estado de Mato Grosso. Para quem trabalha no Poder Executivo de Mato Grosso, qual que é o teto máximo? Subsídio do governador do estado. Para quem trabalha na prefeitura, qual que é o subsídio máximo? Prefeito de Cuiabá, o prefeito do município, certo? Então você tem toda uma estrutura. Professor, e você tem o quê? Aí você tem do Poder Judiciário, tá? Você tem um Poder Judiciário. Qual que é o teto do Poder Judiciário, gente? Não, Poder Judiciário. É 90,25% da remuneração do Supremo Tribunal Federal. Tá? Então, juízes, promotores e defensores públicos, eles recebem quanto? Vão receber até o quê? 90,25% da onde? Do subsídio do ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, isso aqui foi uma fórmula elaborada, né, para definir o teto. E está funcionando muito bem. Já tem aí foi 2003, vai para 20 anos aí, o teto não mexeu mais. Isso aqui foi muito alterado no começo da Constituição, né? A relação entre a menor e a maior remuneração atribuída aos cargos de carreira não poderá ser superior a 8 vezes, né? Então, 8 vezes aí é a menor remuneração atribuída do cargo até... Ou seja, aqui, ó, tá? Daqui até aqui não pode ser mais do que 8 vezes, né? Isso aqui é a amplitude. Sobre ainda remuneração, tá? Nós temos 5 súmulas importantíssimas para vocês. Primeiro, súmula vinculante 4º.
o número 4. Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial. Ou seja, o cara chega lá, gente, o céu aqui é o limite, com a remuneração de vencimento. O cara vai lá e cria, né, uma gratificação X, por motivo X. Ele cria, certo, um adicional X por motivo Y, beleza? O que o cara falava? Gente, qual que é a grande vantagem do salário mínimo? A grande vantagem do salário mínimo é que ele é reajustado todos os anos. Qual que é a segunda grande vantagem do salário mínimo, gente? A segunda grande vantagem do salário mínimo é que ele é reajustado acima da inflação normalmente. Então, o que acontece? Você é servidor público, você vai receber uma verba, Davi. E a verba seria o seguinte, 2 salários mínimos, que é o valor da gratificação. Então, toda vez que aumenta o salário mínimo, automaticamente iria aumentar a sua remuneração. E como é sabido, aqui não só no Mato Grosso, mas no Brasil todo, né? O que acontece? Os servidores públicos, né, já ficaram longos anos sem nenhum reajuste. Certo? Já ficaram longos anos. Outra coisa muito importante. Por que o Supremo falou, gente, que você não pode vincular qualquer indexador ao salário mínimo? É muito simples. Porque o salário, a remuneração, ela só pode ser efetuada por lei. Não é isso? Ó, remuneração. Então, toda e qualquer remuneração do servidor público só pode ser realizada por lei. E não é qualquer tipo de lei. Qual que é esse tipo de lei? É uma lei específica. O que é uma lei específica? Que trata só daquele assunto. Como assim, professor? Ele coloca lá, fixa fixa, né, o aumento de 3% dos profissionais da educação básica para 2021. Pronto. Certo? Isso é uma lei específica. E o salário mínimo é uma lei específica do salário mínimo. Então, por esse motivo que você não pode fazer uma remuneração. Isso aí está colocando limites, né? O que é o poder de legislar. Tá? Súmula vinculante número 16. Tá? O que é o artigo 7º, gente? O artigo 7º são os direitos sociais, né? Artigo 7º, inciso 4º. Cara, agora. E o artigo 39, parágrafo 3º da Constituição, refere-se ao total da remuneração percebida pelo servidor público. Tá? Então, aqui o cálculo de gratificações e outras vantagens do servidor público não incide sobre o abono utilizado para se atingir o salário mínimo, né? O que acontece, gente? O que é o abono, né? O que é o abono do salário mínimo? O salário mínimo está R$ 1.250, salvo engano, né? 1.212. Existe ainda, principalmente em prefeituras, que o vencimento está muito ultrapassado, que ele está abaixo do salário mínimo. A Constituição não é uma Constituição cidadã? Então, o que ela falou? Olha, no mínimo, o trabalhador deve receber um salário mínimo. Então, para completar isso, ele paga o famoso abono do salário mínimo. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sobre o fundamento de isonomia. Olha que interessante, né? O cara entra com uma ação no judiciário, ele fala que o técnico lá da Assembleia Legislativa ganha 3 vezes mais do que o técnico do Executivo. Beleza? Aí o juiz vai decidir, vou aumentar o salário do servidor público. Ele pode fazer isso? Não. Por quê? Porque esse aumento de remuneração é exclusivamente por lei, e sentença não é lei. Tá? A fixação de vencimentos dos servidores públicos não pode ser objeto de convenção coletiva. Isso a gente já passou, né?
Beleza, né? Ok, agora a gente vai entrar no assunto muito interessante aí, prestem atenção. O servidor público perderá. O que ele vai perder aqui? O vencimento. Primeira hipótese de ele perder o vencimento dele, se ele faltar ao serviço. Olha aqui. O vencimento ou remuneração do dia que não comparecer ao serviço, salvo motivo legal ou moléstia comprovada. Então, o servidor público não foi na repartição. O que acontece com ele? Ele vai perder o dia de serviço. Justo? Justo, né? O que acontece? Qual que é o nome que você dá para quando a pessoa não vai ao serviço? O que vai lá carimbado na folha de ponto dele? Falta. Certo? Aí falta, você tem dois tipos de falta. Um não é falta, gente? Um é falta, né? Você tem falta justificada. E você tem a falta não justificada. Ok? O que a falta implica na vida do servidor? Primeiro, desconto, ok? Não. Não pode descontar de férias. O cara faltou 10 dias no ano, gente. Então, se for assim, ele ia tirar quantos dias de férias? 20, mas não é. Porque ele estaria pagando, né? Se ele já descontou o dia de serviço, por que ele vai pagar duas vezes? Tá? Então vem comigo. Desconto na folha, não é isso? No salário. Por exemplo, a falta, ela implica na onde? Ó, na concessão de quê? Da licença prêmio. Ok? Que é o prêmio de assiduidade. A falta implica no tempo de serviço. Por que implica no tempo de serviço? Porque é contado em dias. Estão compreendendo, gente? O cara é exemplar. Não vou colocar Cuiabá Várzea Grande porque tem diversas pontes, né? Um município que só tem uma ponte. De noite, a ponte foi levada pela enxurrada. Ó, tá? Ó, moléstia comprovada, né? Então, o que acontece? Ó, fato superveniente, né? Ele não conseguiu chegar no serviço, não somente ele, como metade da repartição que morava do outro lado da ponte. Só quem morava do lado de lá que conseguiu para a repartição. É falta justificada ou injustificada? Beleza. Motivo, você como chefe, se aceita? Então você vai carimbar lá a falta. Aí vem a pergunta de concurso, ele recebe o dinheirinho do dia ou não? Não, ele não trabalhou. Só que ele não é penalizado pelos dois benefícios. Não. Na falta justificada não é descontado. Faz sentido ou não faz, gente? Por que o Estado vai pagar? Por que o povo vai pagar? Porque o cara não trabalhou, gente. É isso, entendeu? Mas ó, o dia do salário é o menor. Beleza? Entenderam? Tá? Beleza. Atestado médico não é falta. Atestado médico é licença saúde. Beleza? Na licença saúde, você não leva falta. Você não, você não leva, você está trabalhando normal. Desconta ou não? É porque o patrão não sabe. Não, mas não, eu estou falando a verdade. Não, é verdade, é verdade.
Chega, vem pra cá. Ó, mas o patrão, ele, tá? Entenderam aqui, gente? Tá? Gente, uma pergunta dessa de concurso, 1% acerta. Gente, 1% acerta, né? Agora, vamos... Calma, vem comigo aqui. Para aí. O horário do cara é 8 horas. O cara chegou atrasado. 1/3 do vencimento ou da remuneração do dia, quando compareceu ao serviço com atraso máximo de 1 hora. Ou quando se retirar antecipadamente. Tá? Vamos lá. Só assim vocês não vão entender. Qual que é o atraso permitido? Não, está escrito ali. 1 hora. Beleza? Vamos colocar uma de 6 horas corrido, gente, para ficar fácil aqui. Beleza? 6 horas, né? O cara entra meio-dia. O horário dele é meio-dia e a saída dele 18 horas. Bingo? O cara chegou, tá? 12h45. Tá abaixo de 1 hora? Vai ter 1/3 descontado? Não. Aí pergunta de concurso, que hora que o sujeito vai sair? 18h45. Você é um profissional, eu estou pagando você. Você tem que trabalhar as 6 horas que você recebe. Entendeu, gente, aqui? O que é saída antecipada? O cara entrou às 12, presta atenção, tá? Às 12 e ele sai às 5. Para você sair antes aqui, você tem que entrar antes. Aí quando você tem o horário do almoço, você tem que controlar ali o horário, tá? Então aqui você vai perder 1/3, né, do dia de serviço. Ele vai esperar até bater o ponto. É. Normalmente os órgãos fecham 10 horas, né? Ok? 1/3 do vencimento da remuneração durante o afastamento por motivo de prisão preventiva. Pronúncia por crime comum. Denúncia por crime funcional. Condenação recorrível por crime inafiançável. Ou processo no qual haja pronúncia com direito à diferença a ser absolvida, né? Então é o seguinte, o servidor público foi preso. Tá? Qualquer um desses, crime comum, pronúncia, qualquer um desses crimes aqui, ele está preso. De forma preventiva, não flagrante, tá? Então, todas as pessoas, como é que é o rito da prisão? Normalmente as pessoas, né, tem a prisão temporária e tem a prisão preventiva. Em flagrante, né? Aí elas são convertidas em preventiva. A preventiva é mais longa, tá? Então, pessoas que ficam aí, até alguns anos aí, ficavam, né? Porque hoje em dia não está mais assim, né? Eles querem... Tá? Então, o que acontece? Ele vai perder 1/3 do dia. Agora, se ele for absolvido, ele vai receber a diferença. Tá? Agora, o que acontece aqui? Tá? O que acontece, né? Isso aqui é o estatuto, né? Se o cara contratar um advogado, ele recebe inteiro. Porque já tem julgado, já tem posicionamentos, entendeu? Agora, para concurso, vale isso aí. Tá? Por que isso não foi simulado ainda? É muito simples, gente, porque, graças a Deus, tem poucos servidores que são presos. Tá? Outra coisa, você não tem a moral administrativa do serviço público? A moral administrativa é muito maior do que a moral do setor privado. Muito maior. Certo? Servidor público preso, condenado, sentenciado, ele perde o cargo? Não necessariamente. Ele só vai perder o cargo em determinados tipos de situação. 2/3 do vencimento da remuneração durante o período de afastamento em virtude da condenação por sentença definitiva, cuja pena não resulte em demissão.
Ou seja, nem todas as sentenças irão resultar em demissão. Professor, quais são as sentenças que resultam em demissão? Crimes de improbidade administrativa, Lei 8.429 de 92. Tá? Crimes contra a administração pública, corrupção, certo? Peculato. Então, esses tipos de crimes, eles vão ter, além da cadeia de outras punições, ele vai perder a função pública, entendeu, gente? Agora, vamos lá. O cara teve ele bateu na mulher, caiu na Maria da Penha. Certo? Ele vai ser preso, foi condenado. Ele vai perder o cargo? Não. Ele vai cumprir a pena dele. Cumpriu a pena dele, ele se regenerou, pronto, acabou. Ele vai ficar mais tempo preso. Não. Agora, se for cometido dentro da repartição pública, tá? A gente vai estudar a parte disciplinar, tá? A parte disciplinar é a parte que o pessoal mais gosta. O PAD, direitos, né? A parte disciplinar, a gente... Entenderam, gente? Tá? Salvo imposição legal ou mandado judicial, nenhum desconto incidirá sobre a remuneração do provento, né? Vamos lá, outra coisa importante aqui para vocês, né? Gente, a remuneração ela é sagrada, tá? Então, professor, quando que eu posso descontar o vencimento? Gente, vencimento é sagrado. Então, o vencimento ele só pode ocorrer por duas hipóteses de algum desconto. Primeiro, autorização do próprio servidor. Segundo, decisão judicial. Tá? Decisão judicial ou autorização do próprio servidor. Não existe outro motivo, tá? Para descontar. Tá? Não existe outro motivo, tá? Não existe outro motivo, né? Aí você tem aqui, ó, tá? Primeiro, esse aqui chama-se consignado, tá? Você tem consignado aqui, né? Consignado você pode, né? Ó, mediante autorização do servidor, poderá haver consignação em folha de pagamento a favor de terceiros. Ou seja, instituições de previdências, associações, sindicatos, pecúlios, seguros e os demais na forma definida em regulamento instituído pelas associações e sindicatos dos servidores. Ah, professor, posso pagar minha contribuição sindical via folha? Pode, mas você tem que autorizar essa consignação. Sob pena de responsabilidade, a autoridade que determinar o desconto em folha de pagamento para instituições de previdência ou associações deverá efetivar o repasse do desconto no prazo máximo de 5 primeiros dias úteis do mês subsequente. Tá? Então, na folha, ele tem que passar até o dia 5 do outro mês, né? Só que ele passa quase no mesmo dia. Já vai as contas correntes, né? Hã? Não falha. Porque a pressão é muito grande, né? As reposições de indenizações ao erário serão descontadas em parcelas mensais não excedentes a 10ª parte da remuneração provente, né? Reposições de indenizações ao erário. Reposição é diferente de indenização. O que é indenização? O servidor quebrou a televisão da repartição. Ele vai ter que pagar, não vai? A administração pública vai comprar outra televisão e aí vai descontar do servidor. Qual que é o valor que vai ser descontado? Até 10% da sua remuneração. Até 10% por mês, né? Então vai lá, se for 10% todo mês do que ele ganha até pagar esse débito com a administração pública, né? Professor, mas por que ele paga até 10%? Lembra que eu falei que o estatuto ele visa preservar a família? Gente, o salário é o sustento da família, então ele tenta de toda e qualquer forma proteger esse salário da família. A partir do momento que ele fala, gente, que o desconto somente é por decisão judicial ou por autorização dele, ele está falando isso, tá? Professor, o que são reposições, cara? Reposições, hein? Quando recebe indevidamente. Isso aconteceu lá na SEDUC, quando fui superintendente de gestão de pessoas.
uma funcionária muito dedicada, coitada, muito dedicada, mas sério, muito gente boa demais. Ela cometeu um erro de dedo, colocou 3 zeros a mais. O cara era para receber R$ 1.000, cara, e ele recebeu R$ 100.000. Foi verdade, ele recebeu R$ 100.000. Aí, segundo aquele estatuto ali, o que acontece? Ele tem que devolver em 10% por... Isso foi em 2003. R$ 100.000 em 2003 era dinheiro para Dedéu, gente. Só que é o seguinte, você pensa que você tem um problemão. Sabe? Devolveu. Não, mas ele foi mais esperto. Ele falou, eu quero fazer devolução integral do excesso. Por quê? Ele fez isso. Por quê? Primeiro, aí cancelou. O que acontece? Se você cai com R$ 100.000, vai descontar o imposto de renda. Vai descontar automaticamente o imposto de renda para você. Aí no ajuste, você ainda vai ter que pagar imposto de renda. E mesmo você devolvendo. Certo? Então, ele fez certo. O que ele fez? Toma aí, acaba com isso, não é meu, o meu cargo é o que eu quero, né? Independente do parcelamento previsto nesse artigo, o recebimento de quantias indevidas poderá implicar em processo disciplinar para apuração de responsabilidades e aplicação de penalidades cabíveis, né? Então, quando há o pagamento em excesso, gente, indevido, tem que abrir o processo, né? No caso dela, foi uma sindicância simples, né? Ela, boa fé, né? Ainda levou uma advertênciazinha, tá? Mas saiu no lucro ainda, né? Saiu no lucro. Uma advertência. Porque o que acontece? Você não pode perdoar. Aqui não é coisa, não é seu, é do povo. Então você tem que aplicar, né? Nos casos de comprovadamente má fé e abandono de cargo, a reposição deverá ser feita em uma só vez, sem prejuízo das penalidades cabíveis, inclusive no que se refere à inscrição de dívida ativa. Então é o seguinte, o cara teve má fé. O cara em conluio com o cara do RH fez lá o dedinho mais 3, 4 zeros a mais. Tá? Por quê? Porque ele sabe que ele ia pedir exoneração semana que vem. Má fé, não é isso? Má fé. Então, nesse caso aí, o cara tem que devolver em uma só vez. Não devolve para processo administrativo, certo? Aí ele vai ser inscrito na dívida ativa. Dívida ativa não tributária. Tá? Então, quando você recebe algo a mais e não devolve, você é inscrito em dívida ativa não tributária. Dívida ativa são créditos da Fazenda Pública de terceiros para com a Fazenda Pública, ok? Beleza? Qual que é a característica de uma inscrição na dívida pública? Ela é um título executivo, então pode executar a dívida. Vai na justiça e executa a dívida. Entenderam, gente, a importância da dívida ativa? Se o Estado chegasse e falar assim, ó, eu quero cobrar tal coisa. Se não tiver inscrito em dívida ativa, ou tributária ou não tributária, você não poderá cobrar judicialmente. Aí tem um prazo. Uma vez inscrita em dívida ativa, tem 5 anos para executar a cobrança judicial. Tá? O servidor em débito com o erário que for demitido, exonerado ou que tiver a sua aposentadoria ou disponibilidade cassada, terá o prazo de 60 dias para quitá-lo. A não quitação do débito no prazo previsto implicará no que aqui? Na sua inscrição da dívida ativa, né? O vencimento, a remuneração e o provento não serão objeto de arresto, sequestro ou penhora, exceto nos casos de prestação de alimentos resultante de decisão judicial, né? Olha aí, né? Não serão objeto de arresto, sequestro ou penhora, né? Então, fulano de tal deve para mim. Ele ganha 20 mil no Estado. Eu vou querer penhorar o salário dele. Não, o salário é coisa santa, então não é. A única coisa que você pode, né, fazer é o que quer? Prestação de alimentos, de alimentos de decisão judicial. Cara, na Secretaria de Segurança Pública tinha muita pensão alimentícia lá, Deus me livre, era todo dia, 2, 3, 2, 3. E aí, uma vez recebi um soldado, ele falou assim, doutor,
eu já quero descontar a pensão no meu salário. Para evitar qualquer... Já quero receber sem o dinheiro das crianças. Tá certo ele, né? Só que não pode, por quê? Tem que ser com decisão judicial. Tá? Decisão judicial. Então, salário é coisa santa, né? Ok? Falta dois parágrafos. O não pagamento da remuneração dos servidores públicos. Aí, ó. Isso aqui deu muita, né? O pagamento. Qual que é o dia de pagamento, gente? Dia 10 de cada mês. Tá? Então, dia 10 de cada mês vai ser o quê? O dia do pagamento do servidor público. Pedro Táxi colocou dia 10, né? Era dia 30 e ele foi prorrogando, né? Tá? Até o dia 10. Então, gente, ó, qual que é o dia do pagamento oficial? Dia 10. Porque o estatuto diz dia 10, tá? O não pagamento até a data prevista nesse artigo importará na correção do seu valor, aplicando-se os índices federais de correção diária a partir do dia seguinte do vencimento até a data do servidor. Isso aqui gerou muito precatório na época lá de Jaime Campos, né? Na época de Jaime Campos, na época de Carlos Bezerra, aqui na prefeitura, na época de Roberto França. Então, o que acontece? As pessoas demoravam 2, 3 meses para receber, né? Ok? E nós tivemos uma alteração, tá? Em 2020. Essa alteração, o que aconteceu aqui em 2020? O governo fez, né, criou o 67A. O que é o 67A? Ele criou mais instrumentos para a execução da dívida ativa não tributária. Os inscritos na dívida ativa pela Procuradoria-Geral do Estado, os créditos constituídos pelo Estado de Mato Grosso em razão de benefícios previdenciários ou assistenciais pagos indevidamente. Tá? O que é isso aqui? O que são benefícios previdenciários ou assistenciais? Isso aqui eu conheço a história desse cara aqui. Chama-se licença saúde. Licença saúde, gente. Certo? Então a pessoa forjou uma licença saúde, tá? E depois não devolveu o dinheiro. O que acontece? Caiu a licença saúde. Ela tinha que voltar a trabalhar. Se ela não voltar a trabalhar, ela tem que indenizar, não é isso? Então, ó, hipótese que se aplica o disposto da lei de execução para execução judicial, tá? Beleza, gente? Intervalozinho, tá? Rodolfo esqueceu de tocar hoje no intervalo?